Pode ir, tranquilo, vai. Bom, eu morei durante 3, 4 anos da minha vida em uma fazenda no interior de Goiás, onde meu pai era administrador, era gerente dessa fazenda, e foi a partir de lá que eu comecei a ter um interesse relativamente grande, um interesse mais afinado com relação às questões de fauna silvestre. Eu gostava muito de bicho. Quantos animais hoje são mantidos aqui nessa fauna? Aqui na SOS Fauna nós temos cerca de 550 mais ou menos, né? E nós temos ainda um outro lugar em São Paulo, de uma pessoa que colabora com a gente, que tem mais cerca de 400 lá. Todas aves. Essa ração vai alimentar todos? Não. Essa ração são para espécies específicas como o pássaro preto, principalmente corrupião, picharro, basicamente só eles. E uns chechels, que são uma ave de origem amazônica, que tem 2 aí também. E as sabiás. E o gasto para manter esses animais aqui? Alimentá-los? O gasto em comida hoje, ele chega em torno de R$3.000, R$3.500 mensais, né? Aí depois você tem uma série de gastos agregados que às vezes as pessoas não imaginam que existam. Mas gastos como combustível, funcionário, despesas de energia elétrica, material de limpeza, medicamento, despesas com telefone e tudo mais. Depois meus pais se separaram, eu acabei vindo para São Paulo com a minha mãe. E aqui em São Paulo eu fui morar no extremo da periferia de São Paulo, entre Jardim Ângela e Capão Redondo. E lá eu sentia uma espécie de muita falta daqueles tempos que eu vivi em Goiás, mesmo sendo com 7, 8 anos. Aquilo para mim me fazia muita falta. E uma das coisas que eu encontrava entre elo de ligação do lugar onde eu estava para Goiás era verificar passarinho em cativeiro naquelas regiões, porque eu me lembrava, por exemplo, de papagaio, eu me lembrava de maritacas, né, que o pessoal tinha em casa. Eu até cheguei, durante um tempo da minha vida, a querer ter passarinho em casa. Nunca tive papagaio, mas já cheguei a ter azulão, já cheguei a ter coleirinha, canário da terra, mas foi uma coisa assim passageira que durou pouco tempo, porque para mim aquilo não se associava legal. Eu era acostumado a ver bicho solto e de repente eu estava com bicho em cativeiro. Bom, e o tempo foi passando, eu estudei eletrônica, acabei virando até um microempresário na área de eletrônica. E um dia, foi em dezembro de 1989, ainda morando em São Paulo, aconteceu uma situação bastante interessante. Eu tinha uma vizinha que se chamava Dona Maria e ela tinha um grande pé de ameixa na casa dela. E nesse pé de ameixa eu escutei a vocalização, ou seja, o grito de uma ave, que na verdade é um psitacídeo, que são psitacídeos são todas as aves de bico torto, da família dos papagaios, das araras, né? E eu escutei um psitacídeo vocalizar, gritar no pé de ameixa dela. Aí eu fui ver uma ave de coloração vermelha e azulada, bem escura ou preta, quase preta. Aí fui descobrir que aquilo, na verdade, era um lori, que é uma ave de origem da Indonésia, e que provavelmente tinha escapado da residência de alguém. Com base nisso, eu fiquei preocupado, porque vi um monte de gente, umas pessoas na rua, querendo pegar aquela ave, né? E acabei tentando contato naquela época com o IBAMA, porque o IBAMA tinha sido recém-criado, né? Foi a fusão de vários órgãos, que era, se eu não me engano, a Sudene não. Um órgão de pesca, que eu não me lembro mais o nome, mas depois a gente pode ver. E houve a fusão de vários órgãos, foi criado o IBAMA. E eu esperava
Liguei para o IBAMA e contando a situação. Só que não adiantou nada. Depois disso eu liguei para os bombeiros, liguei para a polícia florestal na época, né? Antiga polícia florestal, hoje é polícia militar ambiental, e ninguém poderia me ajudar com nada. E aquele bicho foi ficando durante 1, 2, 3, 4, 5 dias naquele pé de ameixa, todo mundo querendo pegar. Isso estava me incomodando muito. Ele não voava? Ele voava daquele pé de ameixa para outras árvores. E retornava para onde? E retornava para lá, porque ali tinham alguns terrenos que tinha bastante vegetação. Então ele ficava por ali. Como o psitacídeo sempre fica em lugar alto, ninguém conseguia pegar. Passado 4, 5 dias, veio uma viatura, me lembro até hoje muito bem, um Fusca da Polícia Militar Florestal, dizendo que tinha vindo para ver o bicho. Eu fiquei todo contente pensando que eles iam resgatar. Eles falaram que não podiam resgatar o bicho porque era muito difícil, que eles só vieram para atender o meu chamado. E realmente era muito difícil resgatar um psitacídeo assim, não é coisa que você faz em 2 horas, 3 horas, às vezes você necessita de dias cevando uma determinada área com alimento para você poder resgatar esse bicho. Nesse meio tempo eu comecei a estudar legislação no que dizia respeito às questões de fauna silvestre. E nós só tínhamos uma lei, que era a Lei 5.197, que era o Código de Caça, e que falava que não se podia ter animais silvestres em casa, porém animais silvestres exóticos, ou seja, de outro país, qualquer um poderia ter, um elefante, um tigre, um camelo, né? Ou mesmo um lori, que era aquela ave que tinha escapado. Aí o que aconteceu? Passou mais uns 2 ou 3 dias, o tempo total 7 dias desde o aparecimento daquela ave, e eu notei que ela não estava mais na árvore, não estava mais nos outros terrenos, né, e tudo mais. Aí o que eu fiz? Falei, alguém deve ter pego essa ave. E comecei a pesquisar, pesquisa daqui, pesquisa dali, e acabei descobrindo que a minha vizinha havia capturado a ave. Como eu falei, é uma ave que não é brasileira. A vizinha acabou pegando, colocou numa gaiola, não tem muito o que fazer, porque ela não estaria fora da legislação, ela não estaria infringindo a lei. E deixei para lá. Passado mais alguns 5, 6 dias, essa mesma vizinha vem à minha casa, toca a campainha, dizendo que queria falar comigo. Muito nervosa, dizendo que eu havia entregado ela para a polícia florestal. Falei, não, dona Maria, eu não entreguei a senhora. Não, você entregou porque não sei. Não, dona Maria, eu não entreguei a senhora. O que aconteceu, dona Maria? Estiveram 3 policiais florestais na minha casa, dizendo que a ave era uma ave de origem amazônica, ameaçada de extinção, e que eles iam recolher essa ave. E acabaram levando essa ave embora. Naquele mesmo dia, eu procurei ver no mercado pet o quanto custava um lori, né? Ele custava cerca de 1.500 a 1.700 dólares, né, aqui dentro do Brasil. E eu, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar qual era o destino de animal silvestre, animal apreendido, né? E acabei descobrindo que só tinham 2 lugares que esses bichos poderiam ter ido, ou o Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo, ou o DEPAV, que estava começando. Bom, até ontem, pelo menos, que eu saiba, esse lori não chegou nem no Parque Ecológico do Tietê e nem no DEPAV, em São Paulo. Esse é o Amazona rodocorica, é um dos bichos mais ameaçados do planeta. Ele é anexo 1 na lista CITES. Esse é o que a Márcia foi. E eu, como tenho um senso de justiça muito grande, quis dar continuidade a isso. Como eu morava em uma região extremamente pobre e bastante, onde havia muito a questão do costume de se ter aves silvestres em casa, eu fui me inserindo, aproveitando os conhecimentos que eu já tinha
de Goiás, eu fui me inserindo no meio das pessoas que criavam bicho. Criavam entre aspas, né? Porque animal silvestre não precisa criar em casa, ele se cria sozinho, né? E eu fui me inserindo no meio dessas pessoas. E devagarzinho eu comecei a entender como funcionava o início não, na verdade as pequenas estruturas do tráfico de animais. Pessoas que traziam 30, 40 canários à terra para vender em sua casa, que iam viajar para o interior de Minas, para o interior de Goiás, ou mesmo para o Nordeste, traziam alguma coisa, ou outros que iam visitar a mãe ou o pai no Nordeste, acabavam trazendo bichos, e alguns que iam única e exclusivamente por causa disso. Com base nisso, eu comecei a fazer levantamentos, né, de locais, de pessoas que trabalhavam com pequenas quantidades de aves silvestres. Em cima disso, como eu estava muito chateado com o que tinha acontecido em relação ao lore, eu comecei a fazer as denúncias por escrito para o IBAMA, né? Só que eu não via resultados, né? E como eu convivia com as próprias pessoas que eu estava inserido no meio, aconteceu em umas 2 ou 3 situações das pessoas chegarem para mim e falar: puxa vida, olha, o IBAMA esteve aqui, só que a gente acabou dando um acerto, né? Não deu em nada, eles iam levar meus bichos, mas nós acabamos chegando no entendimento, né? Aí eu fiquei muito mais chateado ainda, né? Eu fiz isso durante várias vezes. Eu tenho um documento, eu tenho um documento que eu fiz de 1991, onde eu tinha levantado alguns endereços, só que eu passei para o IBAMA, não os endereços, mas a relação de bairros, e que eu queria, juntamente com o IBAMA, acompanhar esses locais, juntamente com o IBAMA. E isso foi em 1991, até hoje o IBAMA também não me respondeu, né? Eu tenho protocolado isso com o carimbo do IBAMA de São Paulo. E eu fiquei um ano e meio fazendo essas denúncias, e isso me deixou bastante chateado também. Quer dizer, eu já tive uma decepção com relação ao lore, e depois tive mais essa decepção com relação às denúncias, né? Não vou dizer que não ocorreram apreensões, ocorreram sim, mas foram pífias, foram muito pequenas em relação ao que eu esperava, né? Nessa época eu fiz amizade com um advogado, em 91 para 92, que era um advogado que ele era muito ligado às questões de proteção animal, chama-se Antônio Carlos Gândara Martins. E com essa amizade que eu fui tendo com ele, eu fui conhecendo um pouco mais da própria Lei 5.197 e entendendo que era crime. Na verdade, eu sabia que era crime você ter um animal silvestre em casa, mas que com isso você poderia realizar uma prisão em flagrante delito simplesmente pela pessoa ter o animal silvestre em casa. Aí a gente mudou um pouco, eu mudei particularmente um pouco o foco do que eu fazia. Eu levantava locais que tinham animais silvestres, em pequenas e médias quantidades, guardas domésticas expressivas. O que é guarda doméstica? É aquela pessoa que tem na sua residência 10, 12, 15, 20, 30 gaiolas, e com base nisso eu fazia a denúncia à Polícia Militar através do telefone 190. Bom, ali já havia uma verdadeira discussão, porque eu ligava para a Polícia Militar pedindo para fazer apreensão de animais silvestres. Eles falavam: não, a Polícia Ambiental que faz isso. Não, mas eu não quero a Polícia Ambiental, eu quero vocês. Não, mas por que você quer? Aí você tinha que usar de todo o argumento que você podia para convencê-los a fazer isso. E aí, durante praticamente 4 ou 5 anos, nós fizemos muito trabalho com a Polícia Militar, e nós solicitávamos uma viatura, íamos até a casa da pessoa e dávamos voz de prisão em flagrante para ele, levávamos até a delegacia, muitas vezes ele ficava preso, né, com base na Lei 5.197. Só que eu era extremamente maluco, eu acabava fazendo coisas a 1.500 metros da minha casa, 2 quilômetros, né? Deixa eu... E depois da apreensão, aconteceram alguns fatos de ameaça, porque no boletim de ocorrência, o trouxa aqui deixava o endereço da casa dele. Então, isso acabou gerando uma série de
de revolta das pessoas que tinham animais silvestres em casa em relação a mim, né? Na verdade, um verdadeiro ódio, né? Um ódio coletivo de todo mundo em relação a mim. E houve uma situação que eu estava dentro de uma favela, num jardim chamado São Bento, né? E nesse jardim São Bento eu fui cercado por 3 pessoas que eram uma espécie de vendedores de um tal de Tião, que era um traficante, né? E eu tinha um Fusca vermelho nessa época. E esses aí chegaram para mim e falaram, diz que tá correndo uma história aí que tem um cara do Fusca vermelho caguetando todo mundo pro Ibama, pra polícia, não sei o quê. Falei, não sou eu não. E eu tive todo o jogo de cintura para conseguir, naquele dia, sair daquela situação que estava meio complicada. Porque, na verdade, eu senti que eles chegaram com a intenção de outra coisa. Mas, graças a Deus, eu consegui sair daquela situação, né? Dá um pause. Até aí, a instituição não tinha sido criada. Essa escola não existia, era só atuação como um cidadão. Era a minha atuação como cidadão. Bom, quando chegou no meio da década de 90, na verdade um pouco antes, 94, 93, 94, o que eu queria? Eu queria a todo custo entrar ou pertencer a uma organização não governamental que lidasse com fauna silvestre, que lidasse com as questões ambientais. E quais foram as 3 que me vieram à cabeça? Greenpeace, WWF e SOS Mata Atlântica. Eu lembro que eu fui de encontro ao WWF dizendo que eu queria me filiar, eu queria pertencer à organização. Aí eles falaram, e o que você gosta de fazer? Eu gosto de caçar traficante de bicho. Não, mas isso não é com a gente, porque nós gostamos de... O nosso trabalho é divulgar informações sobre tudo o que acontece. Não, mas eu quero ir atrás, eu gosto desse trabalho de polícia, de fazer um trabalho de inteligência na rua, de levantar essas questões. Aí eu acabei me decepcionando um pouco com essa questão de não ser aceito para fazer esse tipo de coisa em nome da organização, e fui ao Greenpeace, que eu via todas aquelas ações e tudo. Bom, eu lembro que eu fui umas 4, 5 vezes ao escritório do Greenpeace, e na quarta, quinta vez, eu me senti indo do nada para lugar nenhum. E me decepcionei também. E fui também de encontro à SOS Mata Atlântica, e que foi uma coisa semelhante. Na verdade, eles alegavam mais que a questão deles era um envolvimento com flora e tudo mais. Aí eu via muito, o Jean, meu filho, assistia muito a Xuxa, né? Aí a Xuxa criou toda aquela coisa na televisão, ela criou uma ONG chamada Defensores da Natureza. Falei, puxa, se eu me associar à Xuxa, eu tô feito, né? Não vou virar uma paquita, mas vou estar junto com a Xuxa vendo o meu trabalho, ela vai achar super legal. Aí eu, todo emocionado, mandei um negócio para a Xuxa, paguei uma taxa se eu não me engano, era uma coisa equivalente a R$10, eu não me lembro, e me associei como Defensores da Natureza e recebi uma carteirinha com a minha foto na frente e da Xuxa atrás. Aí eu falei, pronto, agora eu tô feito, vou para a delegacia, vou dizer que trabalho com a Xuxa, que eu sou Defensores da Natureza e tudo. E fiz algumas apreensões, eu lembro até que um delegado uma vez pegou para mim e falou, puxa vida, você trabalha com a Xuxa, tirando sarro da minha cara, né? Defensores da Natureza e tudo. E tudo que eu fazia eu mandava para o Rio de Janeiro, né? E eu era realmente tratado como se eu fosse um cadáver, como se eu não existisse, né? Nunca me deram atenção nenhuma em relação a isso. Cortar o dedo dá Coisa que sempre aconteceu conosco, e eu gostaria de lembrar disso, porque eu seria injusto se não lembrasse,
as autoridades que até hoje, em todos esses anos, melhor trabalharam com a gente, que teve mais afinidade e tudo, foi a Polícia Civil de São Paulo. Né? Então, eu não consigo me lembrar de alguma vez que nós fomos assim, tivemos problema com relação ao trabalho junto com a Polícia Civil. Aconteceram coisas assim, mas muito pequenas. Né? Mas a Polícia Civil de São Paulo hoje, ela tem feito um trabalho que eu posso dizer ser praticamente um dos melhores trabalhos do Brasil em relação a isso. Então, a partir do momento que 95, 96, já em contato com o Gândara, com o advogado, o Gândara tinha muitos laços bons com delegados e tudo mais. Daí foi que nós começamos a nos unir, a trabalhar junto com a Polícia Civil nesse sentido, né? Então, fazia-se um trabalho de inteligência na rua, levantava-se um local onde tinha guarda doméstica expressiva, onde era depósito, e nós orquestrávamos com investigadores de polícia e fazíamos a operação naquele local. Uma coisa também que eu queria lembrar em relação ao que eu falei anteriormente, do tempo em que eu vivi em Goiás, é que a fazenda onde eu morava era uma fazenda muito grande, né? Era uma fazenda de 33 mil alqueires, né? Era uma fazenda que você andava 6 horas e você não chegava no fim da fazenda, né? Eu saía muito com meu pai. Meu pai tinha uma Toyota azul e havia muita onça ainda, né, nessa região naquela época, em 69, 70. E a onça acabava atacando o gado, né? E as ordens do patrão do meu pai era que, se eventualmente meu pai pegasse alguma bezerro, alguma vaca, né, abatido por onça, que o meu pai unisse os peões da fazenda para ir atrás da onça para poder matar a onça. E o meu pai, ele fazia uma coisa totalmente ao contrário. Se ele achava uma onça, aliás, se ele achava uma vaca, ou um bezerro abatido, ou uma cabra, o que ele fazia? Ele ficava quieto, escondia a carcaça para proteger a onça, né? E lembro uma vez também que meu pai pegou umas pessoas que estavam armando, na verdade não era pulca, era alçapão em gaiola para pegar pássaro preto, e meu pai andava sempre armado. Meu pai tirou o revólver da cintura e deu alguns tiros para cima, mas na verdade ele tinha vontade de dar tiros nas pessoas, e foi lá e acabou arrebentando a gaiola e soltou os bichos e colocou na caçamba da viatura. Da viatura não, da Toyota, né? Voltando à questão do trabalho com relação às ações de repressão, aí nós ficamos, depois que conheci aquela advogada que me orientou a abrir uma instituição, nós tínhamos aberto a primeira, que acabou não dando certo, né? Aí acabamos no ano de 2000 criando a SOS Fauna, né? E qual era o objetivo principal da SOS Fauna? Levantar, continuar desenvolvendo e melhorando, aperfeiçoando um trabalho de inteligência na rua, né? Onde esse trabalho de inteligência era focado a levantar locais onde se mantinham animais silvestres, mesmo o consumidor final, em grandes quantidades em gaiola, locais onde haviam pequenos, médios e grandes depósitos de fauna silvestre, né? De gente que recebia bicho para atender as feiras do rolo, interceptação de cargas. E nós ficamos um bom tempo, nós fizemos uma boa amizade com o chefe da segurança do terminal rodoviário do Tietê. Então nós íamos lá para o terminal rodoviário do Tietê e ficávamos monitorando as pessoas, né? Quando achávamos alguém em atitude suspeita, vai lá, pega aquele cara lá. Aí nós íamos, e geralmente eu consigo muito bem identificar quem está trazendo bicho e quem não está quando desce do ônibus, né? Então nós tivemos assim vários trabalhos positivos feitos no terminal rodoviário do Tietê. Inclusive um chamou muita atenção, que tem até uma foto, mas acho que não a foto dessa pessoa, mas a coisa era tão aberta, escancarada, que uma pessoa desceu do ônibus, vindo de Belém do Pará, com um macaco no colo, né? Quer dizer, ele viajou toda
esse trajeto de Belém do Pará até São Paulo com um macaco no ônibus. Era um macaco pequeno, né? É uma espécie ameaçada de extinção, e ele desceu com esse macaco no colo, né? E várias outras situações. Uma vez eu lembro também no terminal rodoviário de Tietê, que desceu um casal de um ônibus que estava vindo de Mato Grosso do Sul, e o casal desceu, o homem estava com uma sacola, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro. Aí quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, nós olhamos ao lado, não tinha ninguém para chamar. Eu falei, o que o senhor está levando na sacola? Aí ele falou, quem é você? Eu falei, não interessa, o que o senhor está levando na sacola? Aí ele pegou e deu a sacola para a mulher dele. Nesse meio tempo, já veio uma pessoa da segurança do terminal rodoviário e tinham 4 filhotes de papagaio na sacola. Quer dizer, você nota, é muito evidente, a não ser que ele seja um excelente artista, quando ele está trazendo o bicho, ele está tenso. Né? Só traz a mão, não tem problema da outra. Ele tem fazenda ali, né? Tinha pegado aqui. Mais duas vez? Só a árvore de banana ali, embaixo. Eles comem muito bem. Bom, a SOS Fauna nasceu, na verdade, dia 22 de maio de 2000. Tá? E uma coisa bastante interessante foi que quando eu fui criar a SOS Fauna, que eu decidi criar, eu sabia que eu tinha que ter um estatuto, que eu tinha que compor aquele estatuto de várias pessoas. Né? Se eu não me engano, eu precisava de no mínimo 9 naquela época, pelo Código Civil. E eu fui atrás de uma série de pessoas convidando para fazer parte da organização. Aí as pessoas me perguntavam, com o que você vai trabalhar? Ah, nós vamos trabalhar caçando traficantes de animais silvestres. Você está louco? Você está maluco? Você acha que eu vou entrar numa organização para sair atrás de traficantes de bichos? Não, mas é legal, você precisa de ver. Você está louco, eu não quero. Eu demorei 8 meses a 9 meses para reunir as 9 pessoas. Bom, das 9 pessoas que eu consegui reunir, quem sobrou? A minha esposa e o Gandara, só. Os outros todos abandonaram, não quiseram mais, né? E aí eu continuei ainda durante um bom tempo, praticamente eu, o Gandara, fazendo uma série de coisas sozinhos, né? Com a Polícia Civil de São Paulo. E o tempo foi passando, e nós tínhamos feito várias apreensões, né? Onde eu posso depois relatar cada uma. Mas uma coisa, quando nós chegamos em 2001 para 2002, nós começamos a perceber uma coisa, que todo e qualquer animal silvestre apreendido em São Paulo, ou região metropolitana de São Paulo, e não vai ser diferente no Rio de Janeiro também, nunca, jamais e em tempo algum ele voltava para o seu bioma de origem, ou seja, para onde ele tinha vindo. Né? As pessoas, a coletividade em geral, a população, elas têm uma imagem de que animal silvestre é apreendido, a partir do momento que ele é apreendido, ele regressa para a natureza, ele é solto, e tudo é bonitinho, tudo é muito florido, tudo é um mundo cor-de-rosa, né? Que na verdade não é. Né? Animais silvestres apreendidos nunca voltam para suas regiões de origem. Não existe interesse governamental em fazer isso. Não existe responsabilidade, não existe consciência, existe omissão, negligência, né? E conivência com relação a tudo isso. Não é uma coisa genérica, né? De todos os funcionários dos órgãos ambientais, mas é uma coisa quase que genérica. Né? O interesse é muito pouco em fazer isso. E uma coisa que nós começamos a notar também, isso logo após a criação da SOS Fauna,
em 1992 ou 1995, a WWF lançou um documento onde ela alegava que para cada animal silvestre que saía da natureza, outros 9 perdiam a vida. Durante o tempo que nós tínhamos trabalhado, e que eu tinha trabalhado praticamente, me infiltrando nas organizações que cuidam, que estão envolvidas nesse tipo de crime, eu notava que desde as regiões de captura até o consumidor final, as taxas de óbito eram extremamente baixas. Havia taxas de óbitos elevadas em relação a uma ou outra espécie, mas a grande maioria baixa. Eu não entendia por que uma organização conhecida mundialmente divulgava uma informação dessa. Aí nós começamos a avaliar uma série de coisas. No pós-apreensão, o que acontece com os bichos quando os bichos eram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental, pelo IBAMA, pelos outros órgãos espalhados pelo Brasil afora? No momento que você chega em uma residência, que você faz uma apreensão de 10 gaiolas, você tem 10 pássaros em 10 gaiolas absolutamente isolados e que já estão ali há um bom tempo. Então você apreende, coloca na viatura, no caso eles, não nós, coloca na viatura, leva para um centro de manejo, mas os bichos já estão ali há um bom tempo. No momento que você chega numa feira do rolo, que você pega 50, 100, 150, 200 bichos em com as pessoas vendendo em condições extremamente precárias, ou você imediatamente aplica os primeiros socorros em cima desses bichos, né? Ou você, fatalmente, em poucas horas, você perde uma grande parte desses bichos, né? E daí, talvez tenha sido uma das coisas que a WWF se baseou para dizer que os animais silvestres morrem. Na verdade, eles morrem, mas nas mãos do pós-apreensão, nas mãos da instituição pública. E mesmo que não seja nas mãos da instituição pública, eles vão acabar morrendo se ficar em centros de manejo. Por quê? Porque você não tem condições ideais de manter uma série de animais da forma com que eles precisariam. Algumas espécies você consegue manter anos em centros de manejo, outras não. Você tem problema de territorialismo, de uma série de fatores de época de reprodução, que vai gerar briga entre eles e tudo mais. Só que nós começamos a nos preocupar com aquele problema que acontecia em delegacia. Muito bicho morrendo, quando nós não estávamos envolvidos. E por quê? Aí nós começamos a desenvolver, e fomos pioneiros nisso, o que seria um sistema, um protocolo de primeiros socorros para animais silvestres apreendidos no momento da apreensão, né? Aí nós começamos com alimentos, com medicamentos básicos e tudo mais. E nós conseguimos, com isso, criar uma estrutura, criar um protocolo de primeiros socorros. Com a espécie X, quando ele chega em condições Y, o que você faz? Mas chegou um grupo de 50 saíras, o que você faz com aquelas 50 saíras? Você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Aí você consegue manter esses bichos vivos, ou boa parte deles vivos. Então, vamos descer. Cadê o máscara? E eu aconselho você não entrar por causa do equipamento. Até a gente ter o nosso próprio. Vai os dois pro mesmo. Esse é da Zaratinga. Os papagaios a gente entra e depois entra nós dois nos papagaios e nós dois na Zaratinga. Vamos lá? O que eu consigo, na verdade, ter e sentir é como se eu tivesse incumbido disso, né? É uma coisa que talvez vai além do que nós vivemos aqui. Não que eu seja o salvador da pátria, né? Mas eu acho que tudo que está acontecendo, que aconteceu na minha vida, não foi por acaso, né? Tem uma história bastante interessante de quando eu fiquei paralítico. Se você quiser, eu posso relatar isso com riqueza de detalhes. Em determinada época, a minha esposa chegou para mim e falou que se eu continuasse a trabalhar com essas questões de ir atrás de traficante de bicho, de se envolver com isso e tudo mais, que não ia dar certo nós continuarmos juntos. Tudo bem, eu
achei por bem que devia parar com tudo isso. E parei. E passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. E quando foi no ano de 96, isso durou o ano de final de 96, o segundo semestre de 96. Eu parei e não continuei não fazendo mais nada, não fazia mais nada. E teve um dia que eu estava em cima de um banquinho fazendo um trabalho de alvenaria na casa que eu morava em São Paulo. Minha esposa ainda falou para mim, olha, quando você sair, quando ela foi sair e falou, toma cuidado com esse banco, que esse banco não tá bom, ele tá meio podre. E eu não, continuei em cima daquele banco fazendo o que eu estava fazendo. De repente, do nada, aquele banco quebrou, que eu não sei como, e eu caí de costas no chão. E o meu vizinho até escutou, perguntou se estava tudo bem. Eu falei, não, tá tudo bem, seu Cazuza, fica tranquilo e tudo. E só doeu um pouco, ralou as costas e depois eu melhorei e não senti mais nada. E o tempo foi passando, passou 1 mês e eu trabalhava com eletrônica, eu tinha que ir para Santa Efigênia. E eu fui sair de casa, eu fui sair de casa com o carro e como era uma descida, eu fui pisar no freio do carro para poder sair de casa, para poder ir para Santa Efigênia. Quando eu fui pisar no freio do carro, a minha perna direita deu uma fisgada muito forte. Eu senti como se alguma coisa estivesse puxando a minha perna. E foi uma coisa assim imediata. Daquela hora para frente começou a doer muito. E o que eu fiz? Como passava o ônibus, Praça da Sé, na frente da minha casa, eu resolvi pegar o ônibus e deixar o carro em casa, porque minha perna estava doendo. Eu cheguei ao centro da cidade quase sem conseguir andar. Tomei aspirina, tomei chá quente, tudo, e tive que voltar para casa de táxi. E eu comecei, a partir daquele dia, a piorar. Aquelas dores na perna ficavam muito intensas e tudo mais. E eu comecei a tentar fazer tratamento com médico particular e gastei um bom dinheiro. Até que eu comecei, minha mãe nessa época ainda estava viva, eu comecei a não conseguir mais trabalhar direito. Minha mãe começou a segurar as pontas em casa com relação às despesas e tudo mais. E doía muito. E foi piorando, e eu fui massagista. Eu lembro até que um vizinho mandou eu tomar pinga com guiné, eu tomei, quase morri do estômago de tanta... Porque quando você começa a ter esse tipo de problema, se as pessoas te mandarem comer barro, você come, para não falar outra coisa, né? E as dores eram muito intensas, parece que estavam enfiando um garfo debaixo dos meus pés. E um dia eu conheci uma senhora, ela falou, Marcelo, eu conheço um ortopedista dentro da Santa Casa, se você quiser você vai lá falar com ele, tudo. Eu fui. A hora que ele me viu, ele falou, você está com hérnia de disco, é quase certeza, faz uma tomografia que a gente vai avaliar isso. E eu fiz uma tomografia e eu estava com 2 hérnias de disco, em L2, L3, L4 e L5. E a partir disso eu comecei a piorar muito, começava a tomar medicamentos para pacientes com câncer em estado terminal tomam, de tanta dor que eu sentia. E tomava umas injeções à base de morfina e vitamina B12. Né? Mas foi cada vez piorando e piorando mais e mais. E eu comecei a perder as funções de urinar e evacuar. Eu não sentia mais quando eu queria evacuar ou urinar. Né? Por quê? Porque provavelmente estava seccionado um nervo, alguma coisa que levava essas informações para o meu cérebro. Né? E eu fui piorando. Eu morava num sobrado, eu já não descia mais, eu almoçava, jantava, comia tudo lá em cima. E um dia eu tive uma crise tão forte, mas tão forte à noite, eu já tinha vendido o carro, porque nós estávamos sem dinheiro. Eu tive uma crise tão forte à noite, esse período durou uns 6 meses, mais ou menos. Eu tive uma crise tão forte à noite que eu pedi para um amigo meu se ele podia me levar até um hospital. E eu estava disposto, até naquela época a cirurgia de hérnia de disco ainda era meio complicada, como ainda é até hoje. Eu estava disposto, se tivesse que ficar paralítico, eu ficaria e não queria mais sofrer, não queria nem que eu fosse para uma cadeira de rodas, né? E aí ele pegou e falou assim, pegou um carro emprestado de um outro vizinho meu que cedeu o carro. E quando ele estava saindo para me levar, eu chorava de dor, o Tramal, que era um medicamento, não estava mais fazendo efeito.
Quando ele me levou, eu peguei e apareceu um outro senhor que era sogro da minha cunhada e falou: não, Marcelo, eu vou levar vocês no Hospital São Paulo, que lá é bom e tudo mais, e me levou ao Hospital São Paulo. Quando eu cheguei no Hospital São Paulo, eu cheguei carregado, me colocaram numa cadeira de rodas, e eu fui atendido por um professor da Escola Paulista de Medicina e 3 alunos, ou 4 que estavam com eles. Por algum motivo que eu desconheço e que eu não sei, que foge, vai além daquelas coisas que a gente sente que acontecem aqui, eu senti que no momento que aquele professor, que eu lembro que era um rapaz até relativamente 30 e poucos anos, já era professor, e era como se alguma coisa ali ela se fechasse, como se todo o ambiente do hospital tivesse desaparecido naquela hora e ficasse o professor e os 3 alunos ou 4 alunos, e eu, né? Lembro até que eles estavam fazendo uns testes na minha perna, de sensibilidade e tudo. Aí depois de um tempo ele falou: olha, não tem jeito, eu vou te dar uma medicação assim, uma assada, e você vai tomar, e depois que você vai dar uma melhorada e você começa a fazer um trabalho de fisioterapia para a gente ver o que pode fazer. Aí ele mandou a medicação, isso já era quase 11h30 da noite, eu não tinha dinheiro para comprar os remédios, foi até o seu Daniel, esse senhor que me levou, que pagou na farmácia, eu lembro até hoje que deu 80 e poucos reais, que memória, hein? Aí ele pagou esses medicamentos, né? E eu fui para casa. Aí ele me levou até em casa, esse colega meu, Wesley, foi para casa dele e eu subi com muita dificuldade ainda e fui deitar. Aí eu chamei a minha esposa e falei para ela, Andréia, eu vou prometer uma coisa para Deus, para São Francisco de Assis, para a natureza, para seja lá quem for. Se eu voltar a andar, se eu voltar a ficar bom, eu vou voltar novamente a fazer uma coisa que eu amo, que é a defesa e conservação da fauna silvestre brasileira, como das questões ambientais em geral. Aí ela, quase chorando, falou para mim que se eu voltasse a andar, ela nunca mais ia encher a minha paciência e que ia se juntar a mim. E foi quase 1h30 da manhã eu adormeci. Eu lembro que eu adormeci, que eu estava praticamente dopado de medicamento, adormeci. E eu me lembro que aquela noite foi muito longa, muito longa. Foi aquelas noites que você dorme, que dá a impressão que você dormiu dias. Lembro que eu sonhei, não lembro o quê, mas lembro que sonhei. Eu, para ir ao banheiro, eu ia arrastado pelo chão, procurando fazer a maior parte dos movimentos com a perna esquerda, sentava e ficava esperando alguma coisa acontecer, porque eu sentia alguma coisa na bexiga, mas uma coisa meio diferente, né? E quando foi 5 e poucos da manhã, eu despertei por algum motivo e olhei no relógio, eram 5 e pouco da manhã, não me lembro, e eu estava sentindo vontade de ir no banheiro da forma normal, como se eu estivesse bom. Só que eu não uni as coisas, eu não lembrei disso. E fui ao banheiro, andando, né? Andando, normal. Só que eu não me lembrava que eu não estava andando, né? Fui ao banheiro de forma normal, urinei e voltei para a cama. Quando eu deitei, que eu me toquei, poxa, eu não estava andando, né? Daquele dia para cá, aí eu chamei a André, contei, daquele dia para cá, eu nunca mais tive nenhum problema relacionado à hérnia de disco. Você já assistiu Os Pássaros, de Alfred Hitchcock? Então, aqui tem um cara comendo uma pimenta já, ó, tá vendo? Eles estão disputando a pimenta. Essa pimenta é minha. Não, essa pimenta é minha.
Bom, que vem, né, com essa... aí nós começamos a nos preocupar inicialmente com os primeiros socorros e depois com destinação de animal silvestre apreendido, né? Onde nós entendíamos que esses animais tinham que, no mínimo, voltar às suas regiões de origem, né? Nessa época, nós estávamos em São Paulo ainda, né? E surgiu uma oportunidade de realizar um documentário com o canal de TV, Animal Planet, onde eles nos doariam $10.000 para ver o que pode ser mudado na organização com esses $10.000. Nós pegamos esses $10.000 e entendemos que se nós viéssemos para algum ponto que fosse nos arredores, na região metropolitana de São Paulo, em área rural, nós poderíamos iniciar um pequeno projeto que envolvesse receber animais silvestres apreendidos e procurar reintegrá-los à natureza, né? E nós acabamos alugando esse espaço aqui em Juquitiba, onde nós construímos alguns recintos e começamos a trabalhar. E também fomos para a Bahia, junto com o Animal Planet, fazendo um trabalho de inteligência e levantando pessoas que sobreviviam da captura de animais silvestres para o tráfico. E nós acabamos fechando com chave de ouro, ficou um documentário muito legal. Aí nós viemos para cá e começamos a receber, continuando a fazer apreensões e receber animais como depósito pela Polícia Civil de São Paulo. Mas aí você acaba caindo naquela, que você recebe animais silvestres como depósito, você consegue recuperá-los, reabilitá-los aqui, mas o custo para recolocar esses animais nos seus biomas de origem é muito alto, né? É muito alto porque exige, além de um trabalho de veterinária, principalmente um trabalho da área de biologia, né? Que é um trabalho que tem que ser extremamente bem feito para que você faça a reintegração de forma bem feita, né? Os papagaios eu aprendo a falar, tô brincando. Essa é complicada essa pergunta, Humberto. Existem muitas pessoas que conversam comigo e que perguntam como eu consigo, às vezes, numa situação de apreensão ou numa delegacia, resistir a não dar uns tapas na orelha ou ir para cima de quem comete esses crimes contra a fauna. Eu não sei. Existe uma frieza muito grande nesses momentos. Não vou dizer nenhuma racionalidade, porque eu acho que, sei lá, é uma coisa complicada. Existe alguma coisa que está com a gente naquele momento e que faz com que você seja o mais profissional possível dentro daquilo que você está fazendo. Por outro lado, muitas vezes, eu faço uma coisa, quando eu estou aqui vendo os bichos, ou quando eu passo na rua, por algum motivo, e vejo o bicho em gaiola, eu consigo ter uma visão de dois cenários, né? Como esses papagaios, por exemplo, que estão atrás da gente. Tem uma situação de um papagaio aí que ele ficou 22 anos acorrentado. Se esse papagaio não tivesse sido tirado do ninho, da guarda dos seus pais, onde ele estaria hoje? Tá? Eu consigo imaginar esse papagaio em dois lugares. Aqui ele ainda está menos pior do que na casa onde ele estava, porque ele estava 22 anos acorrentado, né? E imaginar ele na natureza. Somente as pessoas mais sensíveis e que conseguem imaginar um fim de tarde no cerrado, onde você vê aquele bando de papagaios, de maritacas voando, né, já indo para o lugar onde eles vão pernoitar, vão dormir, e
é uma cena muito bonita. E por que essa questão de enfiar um bicho dentro de uma gaiola e ter esse bicho dentro de casa como pet, como bicho de estimação? Na verdade, isso é uma doença, no meu entendimento. Né? É uma doença, é um vício. Né? Quantas vezes eu já presenciei apreensões que a gente fez da pessoa chorar, espernear, e uma até particularmente que teve um infarto na hora da apreensão. Né? Não sei se morreu ou não. Né? Então, eu consigo, às vezes eu fico imaginando se esses animais estão olhando para a gente e questionando por que eles estão aqui. Uma coisa que eu já notei, e o Jean, meu filho, também é testemunha disso, que quando você está em um determinado local, onde você tem bichos em residência, objeto de guarda doméstica, e você passa, ou você vai numa casa do norte, ou algum comércio que tem um papagaio lá dentro, quando você entra, você nota uma mudança de comportamento no bicho. Não é porque entrou uma pessoa, mas porque entrou alguém que tem alguma coisa e ele sabe disso. Uma coisa bastante interessante que nós podemos usar para ilustrar toda essa questão do indivíduo, eu vou lá na casa do seu José, e na casa do seu José existem 2 papagaios, um com um problema bastante sério, com deformação no bico e tudo mais, e outro com uma das asas quebradas. Onde o seu José adquiriu esses papagaios do tráfico. Né? E por relaxamento do seu José, ou coisa que o valha, esses bichos acabaram tendo esses 2 problemas. Um quebrou a asa, porque, vamos dizer, o cachorro pegou, e o outro teve esse problema do bico, porque teve uma sinusite, uma sinusite crônica, que inclusive nós temos um papagaio com esse problema. Né? E nenhum dos 2 pode voltar para a natureza. Só que eu vou lá, nós vamos lá com a polícia, apreendemos esses papagaios do seu José. O seu José está absolutamente ciente que aqueles 2 papagaios do seu José não podem voltar mais para a natureza, e nós vamos lá e passamos esses 2 papagaios para a dona Mariângela, que é uma criadora conservacionista e preocupada em dar um fim de vida digno para animais silvestres que eventualmente não possam mais retornar para a natureza. Né? A Mariângela só está recebendo esses papagaios para quê? Não porque ela quer ter os papagaios com ela, mas porque ela entende que é importante que aqueles 2 papagaios, que foram objeto frutos do tráfico, tenham um fim de vida digno. Diferentemente do seu José, que estava com eles, por uma questão de estar com esses bichos para atender o seu deleite pessoal. Né? Você imagina que um passarinho, por menor que seja, você priva ele, a pessoa que o prende, priva ele da coisa que ele mais faz em sua vida, que é voar. Né? Um papagaio voa cerca de 70, 80, 90 quilômetros por dia em busca de alimento. Aí tem aquelas pessoas que têm o papagaio em casa e falam, mas meu papagaio vive solto, solto na cozinha, solto na sala, solto no quintal. Né? Aí você vai tentar explicar isso para ele e ele não consegue entender. Né? Você priva o bicho da reprodução. Você priva o bicho, o animal, do convívio social com outros da mesma espécie. Você priva o animal da alimentação que normalmente ele tinha na natureza. Você movimenta esse animal para locais onde ele vai sofrer alterações, ele vai sofrer em função de alterações de temperatura em relação ao local onde ele estava vivendo, né? E o mais interessante, quem é o ser humano? Quem é o ser humano para se considerar
quem ele é, quem ele pensa que é para ter o direito de colocar um bicho atrás das grades para o seu prazer, para o seu divertimento. Hã? É uma coisa que veio desde a época do descobrimento, essa questão de colocar animais silvestres, né, em gaiola, em cárcere. Na verdade, isso é um ato que eu posso até julgar medieval, né? Você ensinar ao teu filho que é bonito você ter um canário da terra, um azulão em gaiola, é estranho, é um comportamento estranho. O que você está passando de educação para o teu filho quando você fala isso? Quando você mostra isso? Né? Diferentemente de repente, você você ser um pesquisador e você receber animais silvestres para reprodução em cativeiro, para repovoamento ou para estudo, aí sim, você está mostrando para o teu filho que você está preocupado com a conservação, né, daquilo, que aqueles bichos, de repente, que estão lá não podem mais voltar para a natureza, mas os filhotes dele podem, então você está preocupado com isso. Mas você ter para ver o azulão cantar, ou para você ver o canário da terra cantar, como aquelas pessoas, aqueles criadores de passeriformes que gostam de fazer melhoramento de canto, de genética em uma série de pássaros, que colocam os filhotes, pouco depois do nascimento, em cabines chamadas cabines de vetorização, que são como se fossem pequenos frigobar, onde o bicho fica lá 10, 12 horas por dia dentro de uma gaiola, ouvindo o canto de outros pássaros da mesma espécie, para que ele aprenda a cantar da mesma forma, para que ele adquira valor comercial alto. O que é liberdade? Liberdade é liberdade. Eu acho que não tem muito o que definir liberdade. Por exemplo, a espécie humana é a única espécie que nossos filhos nascem e, na verdade, eles vão meio que adquirir, não que eles estão presos, mas eles vão adquirindo uma liberdade aos poucos. Né? Liberdade, quando não se diz respeito ao ser humano, o ser humano, eu acho que ele nunca, na verdade, ele nunca está liberto, ele nunca está em liberdade, porque ele sempre está cercado de uma série de responsabilidades, uma série de coisas que o final disso seria não ter liberdade, o cárcere. Muita gente entende que está preso, mas o fato de você não ter liberdade é, por exemplo, desde que nós estamos aqui com aqueles papagaios, eu não tenho mais liberdade aqui. Por quê? Eu não consigo sair, sempre tem que ter alguém aqui. Né? Porque a gente tem um medo de eventualmente entrar alguém aqui, roubar, fazer alguma coisa. Né? Então, a gente não tem... esse é um tipo de... não é de seccionamento, mas de falta de liberdade que nós temos aqui. Com relação à fauna, eu acho que liberdade, todos os bichos praticamente têm liberdade, o direito após o nascimento, de romper o laço com seus pais, eles praticamente fazem o que querem ou que a sua função biológica determina que eles façam. Né? É difícil responder essa pergunta. Né? Você se sente livre? Se eu me sinto livre? Não, eu não me sinto livre, não pela responsabilidade que tenho. Hoje uma coisa que eu quero fazer, eu preciso... 1995 foi a última vez que eu saí com a minha família para tirar férias. Nós estamos em 2008, então nós estamos falando de 13 anos. Então eu quero ser um pouco igual às pessoas comuns. Eu quero, às vezes, poder sair um final de semana que eu não saio. Eu quero poder sair com a minha família todos juntos que eu não saio. Então isso é uma forma é uma prisão um pouco diferente. Mas agora eu estou sentindo que está começando a aparecer pessoas e que podem ficar aqui para mim poder sair e ter liberdade. Né? Existe, então, quase uma intersecção entre a responsabilidade e a liberdade. Sim. Quanto mais responsável você menos liberdade você tem. Agora, se você começa a distribuir essas responsabilidades, a delegar, se eu sou responsável por tudo isso aqui, e por tudo que acontece durante todos esses anos, é uma coisa. A partir do momento que entra mais um, a gente consegue fragmentar isso, né? Dividir, e começa a ser bom para todos, e fortalece
a organização, né? Eu entendo dessa forma, né? Porque para nós isso é uma coisa que tem pesado bastante, né? Por isso que em alguns e-mails que eu falo, eu vou citar novamente uma frase do Bruno, do Gândara, do advogado, que ele falou isso, eu também nunca mais esqueci. Ele falou que tem coisas que não adianta você falar, elas precisam ser percebidas, né? Então não adianta eu falar para você que o meu pé está doendo. Você não vai entender, a não ser que eu pegue um martelo e dê no teu dedo, você vai talvez entender o que é teu pé doer, né? Então, a gente aqui ela administra almas, administra emoções. Você imagina que eu devo ser a única família no Brasil, ou talvez tenham outras em outras áreas, que vivencia o que a gente vive, né? Inclusive com tentativas de homicídio, que vira e mexe acontecem, né? E você imagina o que é você administrar isso com tua família, com um filho, uma filha e uma esposa só, né? Imagina que isso é uma coisa bastante delicada. Então, às vezes eu escrevo que eu tenho que administrar sentimentos, almas, corações. Você tem que ter um equilíbrio entre as coisas que você faz. Tem uma situação ali que eu acho interessante. Você está vendo aquela que está agarrada com a pena da cabeça lá no... Ela está assim por uma situação de depressão em cativeiro e uma série de coisas. Não sei se o teu zoom chega até lá, senão você chega mais perto. Aqui, ó, olha aqui. Tá na parede? Isso. Fala dela. Ela é um bicho que, pela situação de cativeiro, pelo longo tempo que está aqui, ela começa a entrar num processo de uma série de problemas que acaba, você vê que ela está com a cabeça caída e tal, ela voa e tudo, mas ela está com um problema neurológico que aparentemente é grave, né? Mas é a situação de você ter bicho nessa situação, né? Que no fato dessas mais de 200 operações que a gente já fez, eu presenciei muitas vezes na casa das pessoas a mulher e as crianças da casa chorando porque você estava levando o papagaio. E aquilo mexia muito comigo, né? Aí você começa a pensar, se você abre um precedente aí e fala, não, eu cheguei aqui na casa da Dona Maria e como as crianças vão sofrer e a Dona Maria vai sofrer se levar o papagaio, de repente a autoridade pode, se ela quiser, deixar a Dona Maria como fiel depositária do papagaio. Só que a partir do momento que a Dona Maria vira fiel depositária do papagaio, a Dona Joana, que é vizinha da Dona Maria, pode entender que ela também pode ser fiel depositária de um papagaio, né? No momento que esse papagaio é apreendido, é um remédio, é como se fosse um remédio muito amargo para a Dona Maria e para as crianças. A Dona Maria, pelo que eu tenho visto até hoje, jamais você vai conseguir conscientizar a Dona Maria de que ela não deve ter um papagaio em casa. E as crianças, existe uma possibilidade de conscientização em relação a isso. Mas, na verdade, você tira o papagaio para quê? Para que ela não tenha mais papagaio e para que as pessoas que convivem com a Dona Maria entendam que não se deve ter papagaio em casa. Então, por mais que isso seja dolorido, quando você retira esse papagaio da Dona Maria, você está ajudando a própria Dona Maria e os filhos dela. Por quê? Porque aquele papagaio, ele era para estar desenvolvendo uma função biológica na natureza, deixando ecossistemas em equilíbrio, fazendo parte de tudo isso. Para quê? Porque o ser humano precisa de ecossistemas em equilíbrio para a sua sobrevivência, para continuar a vida sobre a Terra, né? Assim como todas as espécies. E a partir do momento que você deixa da Dona Maria, você está fomentando alguma coisa. Dona Maria vai sofrer, vai espernear, vai chorar, vai gritar, deixa a Dona Maria sofrer, espernear, gritar, chorar. E aconteceu um fato muito estranho, muito interessante, em uma apreensão que nós fizemos em 2005,
que nós, o Jean e eu, nós fizemos uma ração especial, nós fizemos aqui, criamos a embalagenzinha dessa ração, como se fosse uma amostra grátis, e fomos em uma determinada região, como se eu fosse representante do meu irmão que fabricava essa ração, com um telefone fixo que ele tinha, um Sigame para o meu celular, e onde eu estaria deixando essa ração com passarinheiros para que eles pudessem testar e avaliar se a minha ração era boa ou não. O que era isso? Isso é um dos passos dentro de um trabalho de inteligência, né? Aí nós pegamos essa ração e chegamos na casa de uma pessoa e oferecemos, sabíamos que ele tinha bicho lá dentro, tinha só uma gaiola do lado de fora. Aí ele já ficou todo contente, já mandou a gente entrar, nós entramos, e ele tinha 50 e poucas gaiolas dentro de casa, né? E 2 papagaios. E um dos papagaios justamente é esse que está aqui atrás, estava acorrentado há 22 anos, né? Aí nós levantamos, fizemos tudo isso, uma semana depois nós fomos lá com a polícia e pegamos ele, né? Pegamos ele e, na verdade, era ele, o Oswaldo filho e o Oswaldo pai, né? E a mulher do Oswaldo pai, que é uma senhora que tinha operado do coração havia 10 dias, uma coisa assim. E quando chegou na delegacia, o Oswaldo filho, ele estava falando mais do que o homem da cobra, né? Criticando o trabalho da polícia e tudo, e muito mais indignado porque foi ele que tinha mandado eu entrar na casa, né? Quer dizer, ele mandou eu entrar na casa dele para ele testar as rações que nós estávamos vendendo, né? E ele chegou para o delegado e falou assim, olha, doutor, e se minha mãe, que operou do coração, morrer por causa dessa apreensão? Aí o delegado virou para ele e falou, olha, Oswaldo, se tua mãe morrer, o que eu posso fazer é dar os pêsames para você. Sinto muito. Morrer, morreu. Estava cometendo um crime. Não é porque eu estou preocupado se tua mãe vai morrer ou não que eu vou deixar de cumprir o que a lei determina. Se tua mãe morrer, você me avisa, eu te dou os pêsames, tá bom? Aquela outra lá em cima também está com problema de estresse, ela se automutila. Uma que está andando lá em cima, que ela está sem pena no peito, tá vendo? Tô. Isso, essa mesmo. Olha lá.